O Kratos é chamado de aniquilador de deuses e não é à toa, né? Afinal, ele limpou o chão com praticamente todo o panteão do Olimpo e mais um pouquinho, né? Só que apesar da fama, ele não matou absolutamente todos os deuses gregos e nem tem essa sede por destruição aí que a galera acha que ele tem. E eu vou provar pra você aqui que ele não conseguiu derrotar todos os deuses e deixou muita gente de fora aí porque, sei lá, era amigo, poupou a vida dele mesmo e que o Kratos também pode ser gente boa às vezes, tá? Então já chega junto, fortalece o vídeo com o seu joinha se você curte God of War e inscreva-se no canal pra você não perder nenhum dos nossos vídeos, belezinha? E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, pra começar aqui vamos falar da Afrodite. Ela é a deusa grega do amor e da beleza. Já deu as caras no primeiríssimo game, quando ela deu o poder de petrificar inimigos pro Kratos depois que ele matou a Medusa. Depois disso, ela só aparece em God of War 3, quando rolou aquele outro tipo de lutinha com o Kratos, mas só que na cama, tá ligado? Vocês sabem o que eu tô falando. Não posso nem mostrar aqui, senão o vídeo cai derrubado automaticamente. Mas vocês sabem, né? Aquele famoso quadrado, triângulo, roda analógico pra lá, pra cá, aquela safadeza. Mas resumindo a história, ela nunca se opôs ao Kratos, nem nunca atrapalhou ele na busca por vingança. Sendo assim, ela foi poupada e continua viva até hoje. Então se algum dia o Cleitão quiser voltar lá, sair da mitologia nórdica pro grego, ele tem com quem, né? Tem uma amizade colorida ali. Bom, eu sou safadão. Artemis, a deusa grega da caça e filha dos Zeus. Nos jogos, ela só aparece no primeiro God of War, onde ela deu a sua arma pro Kratos para que ele lutasse contra as forças do Ares. Fora isso, ela também aparece nos quadrinhos, que muita gente não acompanhou, onde a Artemis participa de uma aposta dos deuses envolvendo a busca pela fruta ambrósia. Como ela só apareceu nessas duas ocasiões, obviamente que ela não chegou a lutar contra o Kratos, logo ela não foi morta por ele também. A Apolo também não sofreu na mão do Kratos, tá? O deus grego da luz, filho de Zeus e irmão gêmeo da Artemis. Ele nunca apareceu de fato na franquia, mas a gente sabe que ele existe nesse universo aqui, graças a algumas referências que falam sobre ele, como por exemplo o arco de Apolo que o Kratos consegue em God of War 3. Isso e o traje alternativo baseado no Apolo que a gente pode desbloquear também. Mas enfim, é mais do que óbvio que o Apolo não participou dos eventos dos games, sendo esse o motivo dele não ter sido morto, né? A gente até queria saber aqui, cara, você tem alguma teoria pra me contar por que ele não apareceu, onde que ele tá? Tem algum resquício de informação aí nessa internet que eu não achei pra explicar o desaparecimento dele? Conta aí, me ajuda nessa informação. Deméter, a deusa grega da agricultura e irmã de Zeus. Ela é uma deusa que nunca apareceu em nenhum dos games, tá? Só que ela aparece, galera, na adaptação em livro do God of War 2, que inclusive é muito da hora, lançou aqui no Brasil, se alguém aí quiser e tal, vou deixar até um link na descrição de onde comprar. É interessante, viu? Pra quem curte uma leitura da hora e gosta muito de God of War, eu recomendo pra vocês. Mas assim, é uma aparição bem rápida, tá? Sendo assim, ela não teve nenhuma participação na batalha contra o Kratos e também continua viva de boinha. Ariadne e Dionísio. E já que a gente aqui tá falando da adaptação em livro do God of War 2, tem esses dois carinhas aí que eu vou falar junto aqui também, pra não perder tempo, né? A Ariadne é a deusa grega do perdão, enquanto Dionísio é o deus grego do vinho e da fertilidade. Eles não aparecem pessoalmente, mas no livro do God of War 2, a gente descobre que o Teseu queria que as irmãs do destino alterassem a história pra que a Ariadne e o Dionísio não se conhecessem, porque eles eram amantes, tá? E o Teseu queria a Ariadne só pra ele. Na verdade, ele não queria levar Gaia, né? Mas fazer o quê? Sendo assim, a treta que esses dois tinham eram com o Teseu e não com o Kratos, né? Pode ser que eles até morreram e tudo mais na história aí, no universo do God of War, mas não foi o Kratos que levou a culpa não, tá? Tem deuses aqui que morreu, mas o Kratos não tem culpa de nada. O deus grego da cura e da medicina, que é o Asclepius, eu acho que é até assim que se pronuncia, ele é filho do Apolo, inclusive. Ele é outro deus que nem sequer deu as caras em nenhum dos games. Tudo que a gente sabe sobre ele dentro do universo de God of War vem também dos quadrinhos da saga, onde a gente descobre que ele foi, galera, o criador da fruta ambrósia, que a gente fala, que já falou nesse vídeo, a gente conta um pouco da história também sobre esse fruto na história de God of War que tem no canal, que é bem importante, inclusive, pra história, e tem algumas coisinhas legais sobre
sobre ela, mas mesmo ele não aparecendo, a gente sabe também que o Kratos não rolou nenhum encontro e tal, e nem teve motivos pra querer matá-lo. O Phobos, o deus grego do medo também, não aparece em lugar nenhum da saga, mas a gente sabe que ele existe por causa do multiplayer do God of War Ascensions. Quem lembra disso? Pô, conheço poucas pessoas no planeta Terra que jogou, só a galera mesmo que pegou no lançamento ali, jogava e tal. O pessoal até falava que era divertido, mas hoje em dia ninguém joga mais, né? E o engraçado é que a gente só sabe que ele realmente faz parte do universo porque os campeões, quando estão batalhando, podem usar a armadura e a lança do Phobos. Circe, a deusa grega da magia e filha de Hélios. Ela também não aparece em nenhum jogo, mas ela aparece no graphic novel Rise of the Warriors, que é bem desconhecida para os fãs, mas que foi lançado durante a campanha promocional do God of War Ascensions. Essa história, galera, ela é canônica, mas o Kratos nem aparece, olha que doideira. Sendo assim, a Circe nunca encontrou o Kratos pessoalmente, ou pelo menos não que a gente saiba até agora, né? Anfitrite, eu nem conhecia essa deusa, tá? Mas é uma deusa grega dos mares e esposa de Poseidon. A única pista da sua existência na franquia God of War é uma estátua dela vista no templo de Poseidon em God of War 1. Bom, se ela nem sequer aparece, a gente já sabe, né? O Kratos nem encostou a mão nela. Se ela já morreu há 200 anos atrás, Kratos não tem culpa de nada, ele não botou a mão, o cara é gente boa, não quer briga com ninguém, ele é bonzinho. Confia. Mentiroso! As musas também, tá? Pra quem não sabe, as musas são filhas dos Zeus e são 9 musas no total, mas nenhuma delas chega a aparecer pessoalmente em God of War. Mas a gente sabe que elas existem nesse universo graças a algumas chaves que a gente pode coletar no God of War 1. Fora isso, a gente pode achar algumas estátuas delas na Câmara da Chama, onde fica aquela chama do Olimpo. Tritão, o filho de Poseidon e da Anfitrite. Ele também não aparece pessoalmente, mas o Kratos encontra sua estátua nas cavernas do Olimpo durante os eventos do God of War Chains of Olympus. Nessa estátua do Tritão, o Kratos conseguiu a lança de Tritão, que dá pro Kratos a habilidade de respirar debaixo d'água. Mas encontrar o Tritão mesmo, até pra agradecer pela arma ou coisa do tipo assim, nunca aconteceu, tá? Só que vale ressaltar que o Kratos chega a enfrentar criaturas chamadas de Tritões quando ele foi pra Atlântida em God of War Ghost of Sparta. Só que apesar de ter o mesmo nome ou parecido, essas criaturas não têm relação com o deus Tritão. Nike, o tênis? Não, meus amigos, a deusa grega da vitória. A Nike não aparece em nenhum game ou outra mídia de God of War, só que a sua estátua pode ser vista em vários cenários ao longo da aventura do Kratos. Eos, eu nem sei se é assim que se pronuncia, mas E-O-S, a deusa grega do amanhecer e irmã do Hélios. Ela chegou a aparecer em God of War Chains of Olympus enfraquecida por conta da captura do Hélios. Ela ajudou inclusive o Kratos na jornada para libertar o Hélios, e depois disso a gente nem sabe o que aconteceu com ela exatamente, sumiu. Mas aqui tem um detalhe interessante, acontece que a existência da Eos é quase que totalmente dependente do Hélios, e como o Hélios foi morto pelo Kratos em God of War 3, é bem capaz da Eos ter morrido pouco tempo depois. Se isso realmente aconteceu, meio que não dá pra contar ela na lista então, né, porque o Kratos matou ela por tabela, mas talvez ainda exista a possibilidade dela estar viva, mas muito fraca. Então fica aqui a possibilidade. Morpheus é o deus grego dos sonhos. Ele foi o antagonista secundário de God of War Chains of Olympus, tendo trabalhado junto de Perséfone e Atlas na conspiração para destruir todo mundo grego. Depois que Atlas sequestrou o Hélios, o Morpheus usou seus poderes para fazer todo mundo dormir, incluindo os outros deuses. Mas os planos foram pro saco quando Kratos matou a Perséfone, derrotou o Atlas e libertou o Hélios. Com o sol de volta, Morpheus também teve que bater em retirada. Como ele nunca mais apareceu, então uma batalha ali contra os dois não aconteceu. E eu vou te falar, o Morpheus é um deus bem forte. Ia ser uma batalha que poderia ter sido explorada em outros games da franquia, vocês não acham? Bora começar a trazer aqui alguns deuses nórdicos agora, né? A Freya é a antiga líder dos Vanir e o motivo do Kratos não ter matado ela é óbvio, né? Ela é uma aliada do Kratos atualmente e mesmo quando ela queria descer o sarrafo nele por vingança e tal, pelo Kratos ter matado o Baldur, ele mesmo não queria fazer nada contra ela, sempre desviava das lutas, só fugia e tudo mais. No fim, eles se acertaram e a Freya virou uma das principais aliadas
aliadas do Kratos. Mod, o deus Aesir da coragem e filho do Thor. Como a gente sabe, no God of War de 2018, ele enfrentou o Kratos e o Atreus junto do irmão Magni. E nessa luta aqui, o Kratos matou o Magni, mas o Mod escapou dessa, tá? Posteriormente, o Mod seria morto sim, mas ele é morto pelo Atreus e o Kratos fica pistolaço com isso. Então o Kratos se exime dessa responsabilidade aqui, né? Ele não matou, pô. Todo mundo fala que o Kratos acaba com todo mundo, tá aí a prova que não. Mas o bicho tá morto, né? Fazer o quê? Tá o pai e tá o filho. Caiu e morreu. Forsett, deus Aesir da justiça e filho do Baldur. Ele não chega inclusive a aparecer pessoalmente, mas é mencionado pela Sif em God of War Ragnarok, já que enquanto os eventos do game aconteciam, o Forsett investigou e descobriu que o Kratos matou o Heimdall. A gente não tem as informações se ele continua vivo, mas acredito que ele conseguiu sobreviver dos eventos envolvendo Ragnarok. Tyr, o deus Aesir da guerra e filho de Odin. Em God of War Ragnarok, a gente já sabe aqui, é um pouco de spoiler, se você ainda não jogou, fique esperto aí, mas o Odin assumiu a forma dele e enganou todo mundo durante a história. Mas depois da campanha principal, o Kratos e os outros conseguem encontrar e libertar o verdadeiro Tyr. E desde então, ele começa a viajar pelos 8 reinos nórdicos e provavelmente se tornou um aliado do Kratos, também por causa de ter libertado ele, né? Sif, a deusa Aesir da colheita e esposa do Thor. Ela sobreviveu à batalha do Ragnarok e passou a viver em Vanaheim. Ela nunca se opôs ao Kratos, então não tem motivos pra ter acontecido essa batalha aqui e continua vivo no universo de boa lá tomando seu cafezinho tranquilo, né? E vendo Sessão da Tarde na TV lá de boa, nem sei se tem Globo lá, né? A segunda deusa Aesir do Trovão e filho do Thor também não morreu. Essa o Kratos não tem nem motivos mesmo pra matar ela, porque afinal é quase que o crush eterno ali do Atreus. Ela chegou a lutar ao lado do Kratos numa parte da batalha do Ragnarok e no final ele ainda viu ela pegar o Mjolnir e suceder o seu pai. Freyr, o deus Vanir da fertilidade e irmão da Freya. Ele é outro que virou aliado do Kratos. O Freyr, ele acabou morrendo sim, né? Mas foi se sacrificando pra salvar todo mundo do Ragnarok. Morreu, mas não pelas mãos do fantasma de Esparta. Thor também não poderia ficar de fora dessa lista. Eu sei, eu tô roubando um pouquinho aqui, mas né, pô, o Kratos não tem culpa de tudo também, né? A gente sabe aqui que o deus Aesir do Trovão, esse tinha tudo sim pra ser morto por causa do Kratos, mas o fantasma de Esparta decidiu poupar a vida dele quando derrotou o Thor em combate. Infelizmente, o Thor acabou morrendo de qualquer jeito, mas pelas mãos do próprio pai Odin. E agora falando no safado, o pai de todos, Odin também morreu, mas de novo, não foi o Kratos quem acabou com ele. Kratos lutou ao lado de Atreus e da Freya contra Odin, mas no final o que acontece foi que o Odin teve a sua alma aprisionada numa esfera e depois disso, o Sindri pega a esfera e esmaga ela, destruindo então a alma do Odin e matando ele de uma vez por todas. De novo, acabou falecendo, mas não pelas mãos do nosso querido fantasma de Esparta. Tô achando até o Kratos um pouco bonzinho demais aqui, né? Você é muito bonzinho. Gná, a deusa Vanir dos ventos e rainha das valquírias, depois da Freya, né? Ela é a última chefe do God of War Ragnarok e morre no final, mas de novo o Kratos participa dessa luta contra ela, então aqui ele tem um pouco de culpa, né? Mas não é ele que finaliza, né? Então não contou a kill, tá ligado? Quando você tá jogando lá, deu assistência. Mas quem dá o golpe final não é ele e sim a Freya. A Freya arranca a cabeça da Gná, matando ela na hora. Kratos não tem culpa de nada, só assistência aqui, tá? A gente tá falando de kill completa. Então Kratos tá até negativo nas mortes aqui, tá? Se ele fosse um jogador de FPS. Mas deu pra fazer um compilado bem legal pra vocês de todos os deuses que o deus, por mais que tenha participado de algumas batalhas, não acabou derrotando. E tem muitos, inclusive, que eu acho que vocês nem sabiam que ainda estavam vivos. Deuses que não apareceu efetivamente nos games, mas que tem toda uma história e curiosidade por trás. Acho que ficou uma curiosidade bem legal pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, fortalece com seu joinha, inscreva-se no canal. E aqui eu vou deixar pra vocês um vídeo que conta e explica como que o Kratos foi parar na mitologia nórdica, se vai curtir. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.